Hoje a gente vai falar sobre um tema que conecta bem com algo que a gente já viu em outras pregações e também conecta um pouco com as pregações que estão por vir, né? Como diz o Jorge, a melhor sempre é a próxima, né? Então a gente já vai se preparando para elas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, de uma forma um pouco até diferente. Vocês vão perceber que hoje eu trouxe uma mensagem um pouco mais área da saúde. Por que área da saúde? Porque na área da saúde a gente faz pesquisas para descobrir alguma cura, alguma coisa para alguma pessoa. E quando a gente faz essas pesquisas, naturalmente, quando a gente publica esses estudos, eles têm várias referências, né? Então, eles investigaram um pouco a pesquisa do fulano, do beltrano, do ciclano, para descobrir que o medicamento tal faz isso, aquilo. Então, essa pesquisa ela tem várias referências. Habitualmente, a gente vê mensagens que têm uma passagem que é dissecada, a gente procura entender ela mais profundamente. Hoje eu procurei trazer recortes da Bíblia para mostrar a mensagem que eu quero trazer para vocês. É um pouco diferente, mas eu acredito que vai funcionar da mesma forma, né? Só, se você é do tipo que gosta de sublinhar na Bíblia, ou riscar, hoje você vai fazer uma coisa bem colorida, né? A sua Bíblia vai ficar bem mais colorida. Enfim, quando jogar a toalha parece a melhor opção. O que é jogar a toalha? Desistir, né? E do que a gente tem vontade de desistir? Quase tudo que a gente faz, a gente tem vontade de desistir, né? Tem vontade de desistir da dieta, que eu escuto muitas pessoas, né? Desistir do exercício, desistir do casamento, desistir do trabalho, desistir do meu amigo, desistir do meu tratamento, desistir de procurar ajuda. A gente desiste ou quer desistir de muitas coisas. E quanto mais tempo a gente está em alguma coisa, mais vontade apareceu, né? Quem está casado há muitos anos sabe que talvez nem sempre foi tão fluido. Quem tem amizades, assim, amigos de longa data, pode perceber que talvez já teve algum problema ali. Quem tem um emprego de um tempo ou já passou por outros empregos já sabe que a gente às vezes, enfim, às vezes a gente tem que desistir de alguma coisa, mas às vezes não. Como é que a gente sabe a diferença? É isso que eu espero mostrar para vocês hoje. E eu tenho que ter o hábito de não ficar soltando o passador, porque senão tem que voltar para cá buscar ele, né? Mas, enfim, é no deserto que surge o desejo de desistir. Curiosamente, eu vi uma pregação de um missionário que o sobrenome dele é Agreste, falando em deserto, né? Não sei se é coincidência ou não. Um cara que foi mentor do Jorge, que ele me mandou umas pregações para eu assistir, sobre o tema, e eu achei bem interessante que ele fala deserto, né? Que é uma época da nossa vida em que a gente não está muito bem. Uma época da nossa vida em que a gente está tendo dificuldades, que a gente está sofrendo, e é nessas épocas que geralmente a gente pensa em desistir. Ninguém pensa em desistir de um relacionamento no começo, quando está tudo muito bom, tudo feliz, é só alegria. Ninguém pensa em desistir de um emprego onde se ganha bem, tem um trabalho legal, não é explorado, não trabalha horas demais, se sente realizado, realizado. Não. A gente pensa em desistir quando chega o deserto. E aí, né, eu quero compartilhar aqui a questão de desistir ou não, e eu vou compartilhar 4 situações da minha vida que eu tive vontade de desistir. Um relacionamento, um namoro difícil, que durou 6 anos, na minha saúde mental, que eu passei um período de depressão, no trabalho, e outros conflitos que eu enfrentei com pessoas. Algumas dessas situações eu desisti, e outras não. E eu quero também mostrar o que me motivou a desistir ou não nessas situações. O Jorge conhece bem todas elas, porque talvez seja um bom presente do nosso querido pai para mim. O Jorge, eu conheço ele há uns 12 anos, mais ou menos, né? Quando ele era missionário em Palmitos, eu morava lá. Então, quando eu comecei a passar por essas adversidades, eu já conhecia ele. Então, ele me acompanhou em algumas, me orientou em outras, todas me orientou, né? Então, foi positivo para a gente refletir sobre isso. E se uma coisa dessas adversidades que eu acho que é muito positiva para mim, e eu sempre vejo que é muito positiva, é o aprendizado. A gente vai ver um pouco sobre isso. Aprendizado a gente pode ver aqui. Eu estou compartilhando com vocês situações que eu passei que foram muito duras para mim. Bom, talvez pelo menos uma coisa eu tirei delas, né? A possibilidade de compartilhar a história com outras pessoas, né? E a gente pensa que o sofrimento é bíblico. Neste mundo vocês terão aflições. Quem diz isso? O JC, né? Jesus Cristo fala isso para nós, né? No mundo vocês terão aflições. Bom,
é bíblico, né? Se o próprio JC falou para nós, é muito provável que seja verdade, né? Ninguém escapa dele. Jesus chorou. O próprio Jesus sofreu. E sofreu bastante, né? Eu estou para dizer que é um dos personagens bíblicos que mais sofreu, né? Foi crucificado, perseguido. Ele chegou lá e ele viu a família do Lázaro, os amigos do Lázaro sofrendo. Ele sofreu com eles. Jesus chorou. Ele sofreu. E aí que vem uma questão bem interessante. Jesus também quis desistir. Antes de ser crucificado, lá ele falou com o pai dele, falou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que é o cálice? O decreto de morte. Né? Os gregos antigos já usavam isso, acho que, não lembro se foi Aristóteles ou Sócrates que bebeu cicuta, né? Um cálice com um veneno dentro. Então, esse cálice, pai, afasta de mim esse sofrimento. Jesus sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia sofrer bastante. Jesus sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser chicoteado, que ele ia ser humilhado. Ele não queria passar por isso. Ele teve vontade de desistir. Estou para dizer que mais outras situações que ele foi tentado no deserto também, ele teve vontade. Não vamos dizer o que ele fez, não foi o que ele fez. Ele teve vontade, mas ele não desistiu. Jesus sabia do que ele deveria desistir ou não. Desistir do desejo de não ser crucificado. Bom, se o homem disse que a gente vai sofrer, ele mesmo sofreu, ele mesmo teve vontade de desistir, provavelmente existem coisas para a gente aprender nessas histórias todas, né? Provavelmente existem coisas para a gente aprender. E aí, a gente tem o que eu gosto de pensar que é uma desistência seletiva. A desistência, ela é seletiva. Veja só, a gente tem aqui algumas situações. O burnout, que é o trabalhar demais, o casamento, a igreja, vícios, família, discussões. A desistência, ela tende a ser seletiva. A gente quer desistir de um padrão de coisas e de outro não. O problema é quando essa seletividade não é boa. Quando eu tenho vontade de desistir do casamento, mas não tenho vontade de desistir do trabalho demais que eu faço, que está afetando o meu casamento. A desistência é seletiva. Eu tenho vontade de desistir da igreja. Hoje tem culto, mas não tenho vontade de desistir de ter ficado a tarde inteira bebendo com os meus amigos. Fiquei muito cansado, né? Se embriagar dá trabalho. A desistência é seletiva. Será que a gente está escolhendo as coisas certas para desistir? Tem também os vícios, né? Que às vezes a gente não quer desistir. O vício pode ser muita coisa, né? Quando a gente entra na saúde, existe um critério para classificar o vício dentro da psiquiatria, né? É uma coisa que a gente vai precisando cada vez mais, que a gente não tem controle, né? Enfim, tem alguns critérios, né? Mas tem alguns critérios que não chegam a ser vícios, chegam a ser adicção, que é quase assim o irmão menor do vício, né? Não é vício, mas é adicção. A gente não precisa saber a diferença entre um e outro. A gente só precisa se preocupar se a gente não está num desses. O pregador, o seu Agreste lá, eu não lembro o primeiro nome dele, ele falou uma coisa interessante na pregação dele. Ele falou assim: fulanos, vocês acham que vocês são viciados nisso aqui? Faz o teste, então. Eu duvido vocês ficar um dia sem celular. Eu duvido vocês ficar um fim de semana sem celular. Difícil, né? Eu não sei se eu conseguiria. Eu gosto de dizer para mim aquela frase dos fumantes, né? Não, eu paro quando eu quero. Quando eu quiser parar de mexer no celular, eu vou parar. Só que eu não quero parar agora. Né? Lê do engano. Né? Então, a gente tem coisas que a gente não quer desistir. Da família. O meu pai desistiu da família. Fugiu da minha mãe antes de eu nascer. Quando eu chamei ele, pedi: pai, eu preciso de ajuda, fui demitido e preciso de dinheiro, não tenho como, estou morando aqui em Chapecó sozinho. Ele falou: Cassiano, a sua mãe sabia que eu não queria ser pai. A gente pode, no máximo, ser amigos. Ele desistiu da família dele. Desistência seletiva. Desistiu da família. Não desistiu do trabalho, não desistiu de outras coisas. Né? Discussões. Eu não desisto daquela discussão. O fulano me ofendeu, aí eu quero ofender ele de volta.
E se eu ofender de volta, ele me ofende de novo, daí eu vou ter que ofender de volta. Eu lembro que uma vez eu aprendi um negócio com um amigo meu na escola. A mais fina sabedoria na 8ª série do ensino médio. Eu não era um rapaz muito brigão. Evidentemente, eu era muito pequenininho naquela época, né? Então, eu fisicamente já não tinha grandes propensões à violência, né? Mas nunca fui. Mas um amigo meu uma vez falou assim, Cassiano, porque ele também não era assim, mas ninguém nunca incomodava ele. Ele era, vamos dizer assim, respeitado pelos rapazes, né? Ele falou assim, Cassiano, nunca vá atrás de ninguém, nunca faça vingança, porque a vingança nunca termina. Ela sempre continua. Tu vai querer bater no rapaz, depois ele vai bater em você, daí você vai querer bater de novo. Esquece. Desistir. Bom, a desistência é seletiva, a gente já percebeu. A questão é que a gente vai investigar aqui sobre o que é que a gente deveria escolher desistir ou não. Interessante. Olha só, a dificuldade eu diria que não está em desistir, a dificuldade está em persistir quando desistir parece fácil, ou não persistir quando desistir parece ser difícil. Parece confuso, mas espera aí. O difícil é tu lutar contra a desistência. Quando ela aparece ou não aparece. Por exemplo, eu quero desistir da minha família. É difícil lutar com uma sensação que eu tenho. Ou, eu não quero desistir do álcool, da pornografia. Aí é difícil. A difícil decisão é quando você está no oposto, né? E aí a gente começa a se fazer alguns questionamentos. Será que o que eu penso é correto? Não? Bom, é isso que a gente vai tentar entender aqui, mas a desistência em si, ela depende de como a gente vê ela, se a gente vê ela como boa ou não. Só que às vezes a gente vê coisas que não são o que a gente vê, né? Que transformação essa caminhada promove? Esta é uma pergunta boa. Porque, veja, toda situação que eu tenho vontade de desistir, provavelmente é uma situação difícil. É uma situação que está me fazendo sofrer. Eu estou ali, né, lutando com aquilo. É a minha mulher que briga comigo, é no meu trabalho meu chefe que reclama, é um monte de coisa. O que isso pode me ensinar? Vamos pensar que essas situações são que nem a escola, né? Eu estou tendo um ano difícil aí, o meu 7º ano está sendo difícil, a minha 4ª série está sendo difícil. Eu só vou conseguir passar por isso se eu for até o final. Se eu desistir de estudar no meio? A questão é, que transformação essa caminhada promove? E aí eu quero mencionar um outro pensador aqui, um sábio careca, que diz, o que Deus espera que eu aprenda com isso, né? Do nosso querido GG, o George Gessner. Uma vez ele me perguntou isso, ou ele perguntou num culto, eu não lembro mais. Né? Eu já não lembro mais onde é que ele falou as coisas, eu só lembro que foi ele que falou. Isso já é um grande passo para mim, porque eu às vezes não lembro nem quem falou. Alguém falou isso. Sim, foi um cara muito famoso. Né? O que Deus espera. E essa me pegou muito nas dificuldades, porque assim, já teve muitas vezes, e naquelas ali que eu comentei, algumas que eu pensei muito em desistir, eu pensei, nossa, eu vou pular fora. Mas o que Deus quer que eu aprenda com isso? Isso ajuda a continuar, né? Porque eu começo a perceber que existe algum aprendizado no final do caminho. Existe algum aprendizado. E, às vezes, Deus quer que você aprenda alguma coisa com aquilo que você está pensando em desistir. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das vezes a gente tem a tendência a desistir. O que eu falei? Tem coisas que a gente quer desistir e não deveria, e tem coisas que a gente não quer desistir e deveria desistir. O primeiro é o mais comum. Normalmente a gente quer desistir de alguma coisa, que não deveria. É o que mais acontece. Então, vou dizer assim, 90% das vezes a gente quer desistir de alguma coisa que talvez não deveria. Maior parte do tempo a gente quer desistir de alguma coisa. É mais fácil, né? A gente vive numa era em que é muito fácil desistir. Aí a gente tem uma classificação que eu achei interessante que o seu Agreste trouxe para nós, e eu resolvi reproduzir isso também, né? Que é pensar como é que a gente é antes do deserto. Muita confiança em nós mesmos, desejos e visões supérfluos. Antes da gente passar por uma dificuldade, a gente pensa assim, eu consigo fazer tudo, não preciso de ninguém. Eu consigo fazer funcionar meu trabalho, eu consigo resolver o meu casamento, eu consigo tudo.
Não preciso de ninguém. E aí é quando as coisas começam a dar certo, a dar errado, né? Que a gente percebe que talvez a gente não consegue fazer tudo. E aí é que está a situação. Se eu não consigo fazer tudo, já foi um aprendizado, né? Já foi um aprendizado. Eu vou tentar fazer do meu jeito. Tenta e não dá certo. Vou tentar de novo, não dá certo. A gente tem desejos e visões supérfluos. E eu vou dar exemplos disso, tá? Teve uma gatinha minha que faleceu esse ano, que era um xodó, ela vivia perto de mim, sempre, sempre. Eu amava essa gatinha que nem uma criança. Não sei se eu gostava mais do que deveria ou não, mas não veio o caso. Eu gostava dela que nem uma criança. E ela vivia do meu lado. Era imediatamente. Se eu levantasse, ela já se espreguiçava e já se preparava para me acompanhar. Imediatamente. Ela não tolerava ficar mais que um segundo longe de mim. Mais que um segundo. E eu pensava, nossa, que gata xarope, né? Onde eu vou, ela vai junto. Chata, né? Precisa ir em todo lugar. Tem que deixar ela entrar no banheiro também, tem que deixar ela dormir comigo, senão ela fica arranhando a porta. Chata, né? Claro, gostava dela, mas às vezes eu pensava isso. Chato. É supérfluo. Aí, depois do deserto, depois que a gente passa por aquela situação, a gente tem mais confiança em Deus, maior aceitação das dificuldades e renovação das prioridades. Quando eu percebi que ela estava doente, eu pensava, eu só quero chegar em casa e sentar do ladinho dela. Eu sabia que ela ia morrer. Condenada, né? Só quero que ela fique mais um pouquinho comigo. Só queria que ela ficasse mais um pouquinho comigo. Mais uma noite, mais um dia. A gente pode pensar no exemplo do pai que olha também para o filho e pensa, filho, você vai fazer uma escola boa, você vai fazer uma escola legal, você vai fazer uma faculdade boa, vai aprender o ofício do seu pai, vai seguir a nossa empresa, você vai ser uma pessoa de sucesso e bem resolvida na sua vida. A criança tem leucemia. O que o pai pensa? Filho, se amanhã tiver um dia bonito, a gente vai tomar um sorvete. Se amanhã tiver um sol lá fora, a gente vai jogar bola. Mudou a visão? Ter trabalho não é ruim, mas é supérfluo. Jogar bola com o filho é bom. Passar tempo com ele é bom. É isso que a gente aprende quando a gente passa por uma aprovação. A gente passa por uma maior aceitação das dificuldades. Uma vez eu ficava chateado. Pensava, o gatinho está doente, tem que levar no veterinário. Daí gasta aqui, aqui, aqui. 400 pila no veterinário do gato. A gata morreu. Quando um gato fica doente hoje, eu penso, faz parte da vida. Quando eu passei por uma dor muito grande, as outras menores, que me incomodavam antes, não incomodam mais. O pai que teve o filho com leucemia não se importa mais se ele faz bagunça na sala que antes ele fazia. O pai não se importa de levantar de madrugada e pisar num Lego. Não se importa. A gente confia mais em Deus. E isso me ajudou muito, porque eu passei situações que eu julgava impossíveis de passar. Impossíveis. Na minha cabeça, não era possível superar isso. Várias. Deus é o Deus do impossível. Quando eu passei por elas, eu pensei, Ele está comigo. Eu comecei a confiar mais nele. A gente revê as nossas prioridades, como eu falei, né? A gente não pensa mais nas coisas pequenas, né? Quem já perdeu parente sabe do que a gente está falando. Quem já perdeu coisas boas sabe, né? O deserto é edificante, olha só, Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, o JC está dizendo para nós, né? Deus diz para nós, se alegrem por estar passando por esse motivo de desistência.
Como eu falei, no deserto nem tudo é o que parece ser. E aí a gente tem que se perguntar, né? Será que a gente não está vendo uma miragem, às vezes? Porque, assim, quando a gente está pensando, será que eu vou desistir ou não, a gente começa a considerar, geralmente, né? A gente deveria fazer, né? A gente não faz sempre, mas a gente deveria fazer assim. Por que que eu deveria desistir? Porque eu não deveria desistir. Deveria separar A e B. Só que, às vezes, os motivos que a gente vê não existem. Ou não são aquilo que a gente está vendo, são uma ilusão. São uma ilusão. São uma ilusão. Podemos pegar exemplos, né? Eu gosto dos exemplos porque ajuda a gente a perceber na nossa vida, né? O meu chefe é muito ruim comigo. Toda hora está me cobrando. A verdade pode ser que eu sou uma pessoa incompetente. Não faço as coisas que ele me pede. Não anoto as tarefas que eu deveria fazer. Esqueço. Eu vou desistir desse trabalho, né? Porque o meu chefe aqui é muito duro. Eu não vou ficar aqui com uma pessoa me tratando mal assim, ficando me cobrando, você tem que fazer isso. Quem que ele pensa que é para ficar me dando bronca? Eu sou o chefe. É um exemplo, né? A gente pode pensar em várias coisas na vida. Minha mulher briga demais comigo. Talvez ela não seja uma pessoa briguenta. Talvez o relacionamento de vocês está desgastado de tal modo que os dois estão muito estressados e os dois parecem briguentos. Nenhum é. A situação fez ser. Interessante. É um ponto de vista, né? O que dizem as emoções? A gente tem que tomar cuidado porque as nossas emoções fazem a gente querer alguma coisa. Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A primeira vez que eu li isso foi quase, né, uma dura para mim, né, uma bronca. A gente é emotivo de várias formas, aí se irrita, se alegra, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Às vezes a gente quer desistir de alguma coisa, ou insistir em alguma coisa, que a gente está motivado pela emoção. Geralmente as maiores motivações para a gente desistir são a raiva e a tristeza, que podem se espalhar em várias. A gente pode amargura, inveja, todos eles estão classificados dentro desses dois. Às vezes a gente quer desistir de alguma coisa porque a gente pensa emocionalmente nisso, né? O que será que eu tenho feito? O que será que eu tenho passado? Será que o meu coração é verdadeiro comigo? Não é. Não é. Não se pode confiar. Inclusive, dentro da ciência, a gente vê isso, né? A gente vê muito a ciência, a gente não confia naquilo que a gente sente. Tem medicamento que a gente não pergunta para a pessoa, você se sentiu melhor? Não, a gente não pergunta, a gente investiga de outra forma, porque o sentir é enganoso. É enganoso. Sinto que. Só que aí, eu não sei vocês, mas eu nunca consegui, ou com muita dificuldade, eu consegui descobrir qual sentimento meu era verdadeiro e qual não era. É difícil, né? Porque quando você tem raiva e tem vontade de brigar com o outro, aquilo parece tão correto, né? Parece que é a verdade para a gente fazer. Controlar as emoções, talvez esperar. Até essa semana, eu passei por uma situação bem chata. Eu contratei um curso, né? Era um curso bem caro, assim, bem caro mesmo. Bem caro, bem caro, bem caro. Era R$20 mil o curso. Contratei o curso, comecei a fazer. Curso muito bom para a minha área. Só que o que aconteceu? Parece que entrou muita gente ao mesmo tempo no curso e saíram alguns professores. Eu não fui bem atendido, não consegui aprender, estava ali. E assim, eu normalmente não reclamo. Mas quando eu pago 20 mil, não é legal. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou querer sair, não vou querer continuar no curso, porque assim, eu não estou aprendendo, não está sendo útil para mim, eu só estou gastando dinheiro aqui, eu estou pagando por mês isso aqui, mas não está valendo a pena. Resumo da ópera. Me cobraram 4 mil para sair, mais 2 mil que eu tinha pago na primeira parcela. Eu perdi 6 mil reais. Eu sou um cara, modéstia à parte, assim, a nível nacional, eu sou uma referência muito forte dentro da nutrição.
Os outros nutricionistas escutam muito o que eu tenho para fazer. O que eu digo, o que eu falo. Eles me ouvem muito bem. O que eu tive vontade de fazer? Ir lá no meu Instagram, falar, pessoal, eu fiz o curso com fulano, uma porcaria, paguei caro para entrar, paguei para sair, não aprendi nada, não vale a pena, não vão atrás. Eu achei isso é o certo. Eu falei para mim, é para o bem dos outros. Aí eles também não vão cair nessa fria. Mandei uma mensagem para o Jorge, preciso de um conselho, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Ele falou para mim duas coisas. Primeiro, Cassiano, veja se você não quer prejudicar o cara, se você não está fazendo só para prejudicar ele. Segundo, espera uma semana. Se daqui uma semana você ainda quiser fazer isso, faz. Não fiz. Eu queria prejudicar ele. Eu não queria que os outros não fossem lá comprar. Eu queria que ele perdesse aluno para perder dinheiro. Eu queria que ele sofresse que nem eu sofri. O que as emoções me falaram? Vai lá e tu está certo. Muita gente ia dizer que eu não estou errado. Mas a gente lembra da última pregação que tem o errado e o imprudente, né? Eles são parecidos. Eu não seria errado, seria imprudente. Não ia fazer as coisas. E a gente já vai ver isso de outra forma. Mas, enfim, eu queria prejudicar ele. E na minha cabeça parecia muito correto. Fui lesado, vou lesar de volta. Simples. Busque sabedoria em Deus. Duas passagens para a gente ver. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, Ele será concedida. Eu ia dizer assim, procure a ajuda de Deus se você tem dúvida, mas procure a ajuda de Deus mesmo se você tem certeza. Eu tinha certeza do que eu deveria fazer nessa situação e fui atrás igual. Às vezes a gente se engana, se a gente vai esperar a dúvida, a gente vai se dar mal. A gente vai se dar mal. 3 itens para permanecer sempre no deserto, para sempre, para você não sair daquela luta, daquela provação, daquela dificuldade que você quer desistir. Amargura, o vitimismo, e os dois levam à imaturidade. O que é a amargura? O que é o vitimismo? Vitimismo é pensar, puxa vida, sempre me engano, olha, eu fui comprar um curso na boa vontade, perdi dinheiro. Sempre acontece uma coisa ruim comigo, alguém sempre me passa para trás, alguém sempre briga comigo, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Isso é vitimismo. Conformismo, de outra forma, né? Quando a gente não busca mudar, a gente busca aceitar. O que eu vou falar agora pode ser uma coisa que vai incomodar algumas pessoas. Pode ser. Mas se você não sabe, até onde eu sei, isso é pecado de alguma forma. Que é falar de signo. Foi uma mensagem que eu lembrei essa semana de uma mulher, que eu achei interessante o story que ela uma mulher que faz humor assim na internet. Ela falou que ela não gosta que as pessoas que se apegam muito aos signos, elas não têm capacidade de evoluir. Por quê? Tudo que acontece é culpa do signo. Ah, não, eu sou irritado, é porque eu sou de Escorpião. Tá, então tu não tem que contar até 10. Nem procurar ajuda, conversar com ninguém. Tu é irritado porque tu é de Escorpião, acabou, não tem o que fazer. É uma sentença. É vitimismo. Ah, porque eu sou esquecido. Porque... Vitimismo? Ah, mas eu gosto. Cuidado para não colocar outra pessoa que não seja Deus cuidando da tua vida, né? Ah, é o meu signo dito que eu vou fazer. Amargura, né? Você ficar triste com as coisas, você ficar uma pessoa rancorosa. Basicamente, assim, o que te faz ficar nessa situação... Veja bem, a gente tem um desejo de desistir, né? E isso é porque a gente está passando por uma situação ruim. E o que faz a gente ficar nisso? A gente não procurar uma forma de aprender com isso, de evoluir com isso, de superar isso, seja sendo prejudicado ou não prejudicado, mas colocando um ponto final e acabando ali. Você fica arrastando isso, você leva aquilo com dor para você.
para a tua vida toda, fulano que brigou com você. Muito tempo eu fiz isso com meu pai, que me abandonou. Carreguei ele com ódio. Uma vez eu queria botar ele na justiça. Vou tentar tirar alguma coisa dele, não sei. Não. A melhor coisa que eu posso fazer é colocar um ponto final. Virada do ano passado, mandei uma mensagem para ele, falei, você está desculpado, mesmo que você não se arrependa. Eu não vou carregar isso aí. Boa sorte na sua vida. Acabou. Não precisa da amargura. Quem sofre é você. Mesmo que você faça o outro sofrer, você vai sofrer também. Jesus não quer isso na tua vida. Não quer que você sofra. Não por isso. Porque esse sofrimento não promove evolução, não promove aprendizado nenhum. Só promove mais sofrimento. Tá? Bom, estamos indo, né? Como sair do deserto? 3 coisas. Primeira, sensibilidade de perceber a Deus. Onde é que Deus está? O que Deus quer para você? É aquela coisa também que eu comentei outro dia, já comentei, o Jorge também comentou. Eu quero saber o que Deus tem para dizer para mim. Aí vem o Felipe e me fala uma coisa. Não, Felipe, eu não perguntei para ti, eu perguntei para Deus. Aí vem o Jorge e fala um negócio para mim. Não, eu não perguntei para o Jorge, eu perguntei para Deus. Deus usa quem para falar? Ele precisa fazer um milagre de aparecer em fogo para você ouvir as coisas? Não basta que alguém venha falar alguma coisa para você? Às vezes não, né? Confiança em Deus e nas pessoas que temos. Confie que Deus está com você. Não importa o que aconteça. Uma vez o Jorge me falou uma coisa, eu perguntei para o Jorge, às vezes, eu não sei se vocês acham, mas se ele está ouvindo, é bom que ele escute isso. Às vezes eu acho chato falar com ele, chato, assim, desagradável. Porque eu pergunto uma coisa, o que ele faz? Me pergunta de volta. Jorge, não lembro o que era, o que eu deveria fazer? Eu não lembro o que era, mas lembro que ele falou. O que eu deveria fazer? Foi uma situação mais ou menos assim, né? Não foi exatamente isso, mas foi mais ou menos assim. Jorge, o que eu deveria fazer? Tu acha que Deus quer decidir tua vida? Já começou mal, né? Me fala o que eu deveria fazer, né? Não, Deus não quer decidir a tua vida. Ele me disse, aonde tu for, Deus te abençoará. Se tu seguir a palavra dele, né? Os caminhos dele. Então, assim, eu vou abandonar o que eu tenho que fazer, eu vou perdoar meu pai, eu vou esquecer a dívida do cara lá, não importa o que eu for fazer. Se eu fizer de acordo com o que Deus pede, ele sempre vai não vai me abandonar. Eu pensava isso uma vez, porque assim, eu pensava, eu não vou orar pelo meu trabalho, porque é para mim, para eu ganhar dinheiro, não é para ajudar os outros, não é uma coisa de... Não. Se tu faz o teu trabalho como Deus gostaria que tu agisse, ele vai estar com você. E a submissão a Deus, seguir todos os seus mandamentos. Não é só aqueles 10 lá, é tudo que a gente vê aqui, né? Perdoar o próximo, estar com ele. Isso vai ajudar vocês a passar. Me ajudou. E aí eu fico pensando, sabe aquela tentaçãozinha, tipo assim, tá, eu obedeci ele e deu certo. Será que não é coincidência? Não vou arriscar, né? Está funcionando? Vamos seguir assim, né? Olha só, veja, Jesus... Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele falou, vírgula, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu. Pai, eu não quero fazer isso, eu não quero perdoar o fulano. Mas se for da tua vontade que eu perdoe, me coloca no coração para que eu perdoe ele. Faz aquilo que ele quer, não o que você quer. Você pode perguntar, pode pedir qualquer coisa, mas no final, fala assim, mas que se faça a tua vontade. Matou. Devo jogar a toalha? É isso que a gente vai ver agora, então. Basicamente, devo desistir ou não? Devo desistir ou não? Bom, primeiro, busque conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. É um hábito que eu tenho para resolver os problemas que eu não consigo ir para frente. Eu peço ajuda para as pessoas. E especialmente para aquelas que são da igreja. Peço ajuda para elas. Peço ajuda para o Jorge, manda mensagem para mim. Cassiano, tu já passou por esse problema? Como é que foi? Como é que é? Peça ajuda. Ainda não decidiu se é para decidir ou não. Ainda não decidiu se é para desistir ou não. Só para pedir ajuda, tá? Vamos lá. Aqui foi quando eu desisti de um relacionamento. Meu primeiro relacionamento. Não era muito agradável para mim. Era bastante tóxico. E eu não estou dizendo aqui que
ela era, nós éramos. Eu era uma pessoa ruim para ela era uma pessoa ruim para mim. Lá quando eu tinha meus 17 anos. E a gente tentou, buscou aconselhamento com o Jorge, fez um monte de coisa. 6 anos. Pedi para as pessoas. Pedi, olha... Até o Jorge falou para mim, olha, pode ser que seja uma boa ideia. Talvez seja. Conversei com as pessoas para decidir. E lembra da transformação antes e depois do deserto? Antes do deserto, quando eu tinha 16, 17 anos, que eu nunca tinha namorado, eu queria uma namorada. Só. Queria uma namorada. Depois que eu passei por isso, eu queria uma companheira para a minha vida. Me transformou de alguma forma, né? O que Deus queria que eu aprendesse com aquilo? Será que eu estaria num relacionamento com a Kari hoje se eu não tivesse aprendido aquilo? Não sei. Transformação foi o que eu tive, né? O que Deus espera de mim hoje? Antes de desistir, reveja suas prioridades. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que Deus espera de você hoje? Será que Deus espera... Opção 1, que você trabalhe 13 horas por dia, de segunda a sábado, e ganhe 30 mil reais por mês. Opção 2, que você brinque com seu filho e converse com a sua esposa todos os dias. Qual será que é a opção que Deus quer na vida dessa pessoa? Qual será que ela vai escolher? Qual a maioria costuma escolher? Trabalhar às 13 horas, né? E a família vai morrendo. Então, eu vou me separar da minha mulher. Será que você não está escolhendo o que Deus espera de você? Será que você não está no lugar errado, vivendo a coisa errada? Aqui eu desisti dos conflitos, né? Um desses foi o que Deus espera de mim. O que Deus espera que eu faça com esse rapaz do curso. Teve uma vez um cara de um estacionamento que eu deixava o meu carro, que brigou comigo, assim, porque... eu não queria deixar o carro muito perto do outro lado, né? Na verdade, ele deixava os carros com uma distância mais ou menos, assim, uns 15 centímetros ele queria que eu deixasse. Por quê? Começou assim a discussão. O primeiro carro do estacionamento dele deixou muito para cá. E aí ele queria compensar nos outros, para não perder uma vaga de estacionamento. Eu era o último, o penúltimo, melhor. E aí eu tinha que botar muito para o lado. Eu falei, cara, eu não vou conseguir sair daqui. E outra, vão bater na minha porta que nem já bateram, não sei o quê, não sei o quê. Aí começou lá, daí ele começou a falar alto comigo, eu falei, fulano, mas eu já não vou. E aí ele brigou comigo, enfim, me ofendeu bastante, assim. Ofendeu bastante. Por muito tempo eu passei na frente e eu pensei, eu vou pegar aquele cara lá, ele é mais baixinho que eu vou matar ele, eu não vou surrar, eu vou matar ele. Ele vai ver o que é ser mal educado com os outros. O que Deus espera de mim? Que eu seja violento com uma pessoa? Indiferente do motivo? Ele não fala da outra face? E se alguém te levar a capa, dê a túnica? O que Deus espera de mim? Veja a transformação que isso me causou. Antes eu queria retribuir. Até pouco atrás ainda quero retribuir o que fazem de mal para mim. Hoje eu penso nas situações em que eu estou em desvantagem. O que Deus espera que eu faça? Transformação. Essa pergunta eu fiz para muitos pacientes em muitas situações da vida deles, e eu acho que vale a pena a gente pensar. Como estarei daqui a um ano tomando essa decisão? Como é que eu vou estar daqui a um ano? Eu vou pedir demissão. Como é que eu vou estar daqui a um ano? Eu vou me separar. Como é que eu vou estar daqui a um ano? Eu vou surrar o cara do estacionamento. Como é que eu vou estar daqui a um ano? O que vai mudar na minha vida? Daqui a um ano? Nada. Então, para que eu vou fazer? Né? Aqui eu não desisti da vida. Muitas vezes eu tive vontade de pular. E eu confesso com vocês que eu tive várias formas. Eu já amarrei o pescoço assim várias vezes. Amarrei de me pendurar, assim, é bem dolorido. Já pensei, vou tomar um monte de remédio, mas se eu não morrer, se eu ficar meio grogue, assim... Vou bater num caminhão de carro, mas e se eu não morrer, se eu ficar paralítico? Vou pular. Já pensei muitas coisas. Eu sempre... E assim, o que acontece? Eu já fui em vários psiquiatras na época, vários, e não conseguia passar a minha depressão, não conseguia. E aí eu pensei, sempre com a minha decisão, como é que eu posso estar daqui a um ano se eu continuar indo no tratamento, ou como é que eu posso estar daqui a um ano se eu me enforcar?
Não precisa pensar muito para ver qual é a melhor opção, né? Me ajudou. Me ajudou. Passar por isso me ajudou. Essa foi uma dor assim que eu tive que não me trouxe... Eu não vejo um grande aprendizado para mim mesmo, mas eu vejo que foi muito positiva porque me ajudou a ajudar outras pessoas. Hoje eu converso com muita gente que tem depressão, que tem ansiedade, e se eu não tivesse passado por isso, foi uma transformação no deserto, né? Pode não ser para o meu bem propriamente dito, mas às vezes Deus não quer que a gente faça só para o nosso, né? Eu não desisti do meu trabalho com isso. Eu pensei, como é que eu vou estar daqui a um ano com o meu trabalho, se eu desistir dele? Eu posso estar endividado, porque eu tenho que pagar rescisão de funcionário, eu tenho que pagar rescisão disso aqui, contrato disso aqui. Ou eu posso estar em situação melhor. Vou ter que fazer uma coisa diferente, mas eu posso estar em situação melhor. Me ajudou. Me ajudou. 2 Coríntios, relato do nosso querido Paulo, né? Um dos top 10 personagens da Bíblia, né? Está lá no Hall da Fama, né? 1.500.000 seguidores no Instagram da Milk. Trabalhei muito mais, diz ele. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Apanhou, naufragou, ficou pelado. Eu não sei o que vocês acham, né? Mas eu vejo assim, o Paulo é uma pessoa muito indicada para falar de desistir. Ele não desistiu e ele passou tudo isso aí. Na minha modesta opinião, ele é um cara bem qualificado para falar de deserto e sofrimento. Eu não sei vocês, eu nunca fui chicoteado, nem passei naufrágio, nem... Acho que... Sei lá, né? Ele está numa lista bem grande, e ele sugere algumas coisas para a gente se guiar aqui, né? Ele tem alguns conselhos que ele escreve em 2 Timóteo. Primeiro, tenha relacionamentos de vulnerabilidade. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Algumas pessoas têm que conhecer os seus maiores defeitos, as suas fraquezas. Você tem que ter relacionamentos onde você é vulnerável para as pessoas te conhecerem. E isso vai permitir que elas te ajudem a melhorar. Se você não tem, procure alguém com quem você possa contar. Não se deixe vencer pelo cinismo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Cinismo é o desejo, vamos dizer assim, é a falta de fé, a falta de crença. Eu não acredito mais, não acho que Deus vai me ajudar, não acho que é para mim. Não vai. E lute, pois... Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele não fez a gente covarde, Ele fez a gente amoroso. Né? E, por último, mantenha viva a chama. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Isso é interessante para a gente rever as prioridades. Né? Na Grécia Antiga, tinha sempre um cara que passava nas cidades com a tocha para as Olimpíadas. Qual que era o objetivo dele? Ser o mais rápido? Passar mais cidades? Não. Era manter a tocha acesa. Se ele demorasse um dia ou 2, o importante é que a tocha ficasse acesa. Essa era a missão dele. Às vezes a gente trabalha demais, vive demais para algumas coisas e esquece da tocha, da prioridade que a gente tem. A gente não precisa correr tanto atrás de uma ou outra coisa. A gente só precisa fazer que ela fique acesa. Né? Então reflitam, você tem buscado sabedoria em Deus e em sua família da fé? Nós, seus amigos, seus irmãos? Sua decisão te afasta ou aproxima de Deus? Eu quero brigar com o cara, isso me afasta ou me aproxima de Deus? Como estará daqui a um ano com a decisão que pretende tomar? Bom, acho que esse é o ponto para a gente refletir hoje. Vamos
pensar nessas coisas como uma oportunidade da gente evoluir e essas vontades de desistir também como uma sensação de aprendizado. Amém? Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!